Porque nós vamos falar de um tema nessa tarde, que é uma pesquisa feita nos Estados Unidos por Jared Hart, que ele diz que é sobre por que os jovens deixaram a igreja e por que eles se foram. Porque nós temos gerações e gerações que estão se perdendo muitas vezes. Mas antes de falar sobre esse tema, eu queria deixar para você algumas coisas bem rápidas sobre o meu pensamento. Primeiro, eu não sou contra a igreja. Nós vivemos tempos em que tem se formado um exército de pessoas que resolveram falar mal da igreja e que acham que precisam destruir a igreja para poder construir uma nova igreja. Primeiro, que isso é antibíblico, porque a palavra de Deus nos ensina claramente que a gente não deve remover os marcos dos antigos. Essa igreja problemática, essa igreja que nós temos até os nossos dias, foi a igreja que conseguiu trazer o evangelho até nós. Nós não podemos nos esquecer que aqui no Brasil, nos 5 primeiros anos de evangelho, quando os missionários que chegaram, quase todos morreram de febre amarela e de algumas doenças tropicais. Homens que deram a vida para que essa igreja chegasse aqui. Então não é o nosso papel chegar simplesmente e falar mal da igreja. A igreja tem problema, mas o acusador da igreja é outro, mais conhecido como Satanás e para os íntimos o Sapricó. Certo? Não falo mal de igreja, porque falar mal de igreja é cuspir para cima. Se você não entendeu, cuspa. Se você não entendeu a comparação, cuspa. Falar mal da igreja é cuspir para cima. Você faz parte da igreja. Então falar mal dela é você falando mal de você mesmo. Mas isso não quer dizer que eu não veja necessidades grandiosas na igreja dos nossos dias. Uma igreja extremamente problemática é uma igreja que precisa de soluções. E também não tenho medo de experimentar e de mudar. Eu acho que a igreja precisa dessas novas experiências. Mas o problema que a igreja enfrenta é um problema velho. Jovens e adolescentes têm abandonado a fé, têm abandonado a igreja nas últimas gerações. Não é só um problema dessa geração. Diz que a gente está ficando velho quando a gente começa a usar a frase no meu tempo, né? Mas por isso que eu não vou usar. Até porque eu descobri, né, que às vezes as pessoas olham para mim porque eu tenho um couro cabeludo maior, as pessoas olham para mim e pensam que eu sou mais velho do que eu sou. Não sou tão velho. E até porque eu escutei uma frase tremenda essa semana, que para mim foi uma revelação dos céus, que um pastor chegou e disse: olha, Deus criou algumas cabeças belíssimas, as outras ele cobriu com cabelo. Então, eu faço parte desse primeiro grupo que Deus se preocupou em fazer uma cabeça belíssima. Então, os outros Deus cobriu com cabelo. Mas a pesquisa do Jared, ele diz o seguinte: por que os jovens deixaram a igreja? E na pesquisa dele, a primeira coisa que ele aponta é que os jovens deixaram a igreja porque a igreja está super protegendo. A igreja pensa que todos os cristãos devem seguir uma linha e um modelo. Eu concordo com ele. Algumas pessoas pensam que vivem na santosfera. Você sabe o que é a santosfera? É a camada do planeta onde só habita crente, né? Algumas pessoas pensam que vivem na santosfera, e isso afasta. A pessoa chega na igreja, e se alguém é um pouco diferente no seu comportamento, na roupa que usa, no cabelo, na tatuagem, nisso, naquilo outro, tem gente que já olha atravessado. Eu fui pastor lá em Porto de Galinhas, plantei a igreja lá em Porto de Galinhas, a igreja presbiteriana, e só porque eu ia de bermuda para a igreja, eu passava por alguns irmãos, aí os irmãos gostavam de outras igrejas, desejar a paz, aí eu, a paz, irmãos, aí eu só escutava o desaforo quando eu passava: isso é pastor de bermuda? Veja, só porque eu estava de bermuda. João, coitado, você não poderia nem passar lá, você tem tatuagem, certo? Então, o que o Jerry diz é que a igreja super protege, tenta criar um modelo e um molde, que não é o molde do evangelho, é o molde da cultura. E isso fez com que muitos jovens vissem a nossa cultura externa. Por exemplo, tivemos aqui uma apresentação de maracatu, e que não ofendem nada ao evangelho. E nós precisamos entender que nós precisamos resgatar a nossa cultura. Historicamente foi nos dito que nossa cultura era pecado, que cultura santa era cultura americana. E nós ficamos fazendo isso, e nós queremos, por exemplo, que um jovem que tem uma vida da balada, da noite,
chegue na igreja, na outra semana, ele esteja na sexta-feira no pequeno grupo, ele esteja no sábado na reunião dos jovens, e no domingo ele vai para a escola dominical de manhã, porque ir para a praia de domingo é pecado, e você vai para o inferno. Não está na Bíblia, mas é. Né? Nós demonizamos a praia é do diabo no domingo. O capeta percorre lá em Boa Viagem, então não vá aos domingos lá, certo? Fora os tubarões, né? Fora os tubarões, mas eu descobri que o capeta vem montado nos tubarões, tá? Então tem que tomar cuidado, muito cuidado. Então criamos um modelo e que o jovem chega na igreja e ele não se enquadra. E aquele que foi criado na igreja fica imaginando, inclusive, coisas fantásticas, né? Deve ter alguma coisa diferente demais na praia no domingo de manhã. Papai e mamãe nunca deixou eu ir lá, né? Então, de manhã, eu acordava com aquele grito suave: levanta para não perder a escola dominical, né? Aí você faz, meu Deus, então, aí na praia a gente não podia, cortava caminho para não passar, para não ver o povo de biquíni. Então deve ter alguma coisa muito boa lá, né, para estar se escondendo desse jeito. Então, a igreja super protege. A segunda coisa que ele diz é que muitos acham que a igreja é rasa, porque nós não ensinamos a teologia do que é humano, do que significa ser a imagem de Deus para a nossa época. E se os jovens não estão conseguindo essas respostas, e alguém já disse, que não sei se você sabe, que o bom aluno não é aquele que responde bem, é aquele que faz perguntas boas. Eu ensinei muitos anos e muitas vezes na sala de aula a gente sabia quem era o bom aluno, era aquele que fazia perguntas que às vezes até enrolava o professor, porque eram perguntas profundas, que às vezes aquele aluno que responde tudo não está fazendo nada. Tem crente que é uma sopa de letrinhas, eu digo assim, é uma caixa de promessa. Você não sabe o que é caixa de promessa, que não é do tempo de vocês, mas caixa de promessa era uma coisa que muito antigamente, também não é do meu tempo, mas eu conheci em museus, era uma coisa antiga, que a gente puxava um papelzinho e saía um versículo bíblico. Então era muito bom, né? Então você, de preferência, só tinha coisa boa, ou seja, Deus só tinha coisa boa para dizer a você. Então Deus não dizia a você para abandonar pecado, nem para fazer nada não. Deus só tinha bênção na caixa de promessa. E às vezes nós queremos perguntas na igreja e questionamentos que só sejam agradáveis. E uma igreja que não deixa o jovem perguntar o que ele está precisando hoje, é uma igreja rasa. É uma igreja que não pensa, e isso afasta, segundo ele. A terceira coisa que ele diz, e que isso funciona muito no âmbito escolar, é que a igreja ficou tida como igreja contra a ciência. Ou seja, quando você diz que é crente, alguém olha para você e diz que parece que você é um ET. Você ainda acredita nisso? Você ainda acredita que Deus pegou um barrinho lá e fez um bonequinho igual ao mestre Vitalino, né? E depois que fez o bonequinho, soprou vida, você acredita nessa lorota? Engraçado, só um adendo para vocês, a teoria da evolução continua sendo a teoria, né? Mas é tida como uma certeza absoluta. Eu digo, ela é um ato de fé tal qual crer que Deus nos criou. Mas o que é que acontece? Nós colocamos a igreja, muitas vezes, em briga com a ciência, né? O pastor e o professor entram em conflito. Mas veja, a igreja nunca foi, pelo contrário, não sei se você sabe, mas a igreja protestante resgatou a ciência do cativeiro da igreja católica. Fomos nós que demos aos pensadores, aos iluministas, a liberdade de pensar. E acabamos nós com medo do pensamento. E a ciência não é ruim. Eu não tenho um pingo de medo da ciência. E a igreja precisa entender isso. E deixar que o jovem pergunte, que o jovem questione. Porque se você tem confiança na palavra de Deus, não tem problema nenhum em você questionar. Um outro ponto que ele diz que afastou as pessoas da igreja é a atitude sobre sexualidade. Temos agido como simples julgadores. Não ensinamos sobre a realidade, sobre os efeitos das categorias e os efeitos físicos da sexualidade. A igreja passou muitos anos em que era proibido falar sobre sexo.
E todas as vezes, por exemplo, que alguém ia ter uma palestra sobre sexo, vou dizer, o título antigo era Sexo, Namoro e Casamento. O título era esse, era um título eterno. Vamos falar para sexo, namoro e casamento. E depois, de determinada palestra, em determinadas igrejas, vamos separar meninos e meninas, para vocês poderem perguntar o que vocês querem. E a gente não perguntava nada, porque a gente já sabia de tudo. O pastor era quem pensava que a gente não sabia de nada, mas a gente já sabia de tudo. Então, a atitude com sexualidade acabou fazendo com que as pessoas se afastem. Hoje, nós temos um problema com sexualidade ainda. A igreja, por exemplo, hoje elegeu um pecado capital. Qual é o pecado capital da sexualidade da igreja hoje? Que a igreja persegue, segundo a mídia? O homossexualismo. Aí é o inimigo da igreja. Só que as pessoas esquecem que na lista que o homossexualismo é condenado na Bíblia, tem outras coisas muito interessantes. Mentira, fofoca, maledicência, avareza, num bom nordestinês, o pirangueiro, né, o mão de vaca, está na mesma categoria. Mas a igreja se esqueceu e elegeu, e aí a gente acaba fazendo o quê? A gente quer receber as pessoas, e por não entender que o problema não é o pecado em si, no sentido, porque uma coisa que eu aprendi é que todo pecado foi perdoado em Jesus Cristo, mas é a prática, a gente não sabe tratar com pessoas homossexuais, porque pode ser que eles precisem viver uma vida de abstinência simplesmente, como você casado, se você casar, isso não significa que nunca mais você vai sentir desejo por outra mulher, mas você vai ser fiel primeiro a Deus e depois à sua esposa. E às vezes a igreja não entende isso, e não quer entender, que a gente precisa trabalhar e ajudar essas pessoas, e essa atitude com sexo, seja com relação ao homossexualismo ou à sexualidade dos jovens, é um problema. Quer ver outro problema? Sexualidade dos adultos. Eu tenho na minha igreja muito adulto solteiro, adulto, com mais de 30 anos, é complicado trabalhar, mas esse é um exército enorme, porque cada vez mais as pessoas estão casando mais tarde. E aí o que é que está acontecendo? Entram numa vida sexual, né? E às vezes tem moça procurando o homem de Deus em boate, né? Eu sempre digo, minha filha, às vezes chega a moça para mim e faz: pastor, olha, mas se a gente não fizer, a gente não arranja namorado. Aí eu digo: se você fizer, também não arranja. Porque vou dizer um segredo para as moças aqui, o maior segredo do casamento é segurar o tchan. É sério. Porque aí quando o camarada vai ficar com tanta vontade, que já viu que hoje em dia tem gente que vai casar e diz assim: olha, a gente precisa ter um apartamento, a gente precisa ter 2 carros, a gente precisa mandar fazer móveis planejados, a gente precisa fazer isso, aquilo, aí o negócio vai crescendo a lista. Aí eu digo: minha filha, se o negócio estivesse do jeito certo, o camarada compra um colchão, um fogão, uma geladeira, um aparelhinho de som, um CD de Ivete Sangalo, e vai rolar a festa. E casa. Agora, o camarada sai, tem tudo com a mulher dele, a namorada, volta para casa, mamãe está lá para lavar a cueca dele e fazer um copinho de leite para ele dormir, ele não casa, tem coisa melhor na vida. Ele tem tudo fácil, e quando chega em casa também tem tudo fácil, tem mamãe para cuidar, então não vai casar nunca. Aí você tem um exército de solteiros adultos, mas é um problema que a igreja não tem como fugir, porque a igreja tem que enfrentar. E o Jared diz que a última coisa que a igreja precisa enfrentar é que a igreja não consegue dialogar com dúvidas. A igreja não consegue dialogar com dúvidas. Ele diz que 36% dos protestantes americanos têm dúvidas significantes em sua fé, quando chegam à adolescência. E sabe qual é o problema? É que a gente acha que a gente tem que dizer todas as respostas. E tem dúvidas que eu posso dizer a você: eu não sei. E não tem demérito nenhum em você dizer a alguém: eu não sei. A resposta pode vir depois, mas é importante que as perguntas sejam feitas. Precisamos permitir na igreja todo tipo de pergunta. Se perguntas forem consideradas lixo, isso afasta as pessoas. Se vierem perguntas difíceis,
Nós precisamos simplesmente dizer: eu não sei. Eu não sei, mas uma coisa eu posso lhe dizer: Jesus veio e Ele está aqui. Eu não sei qual é a resposta para você, para essa questão, mas eu posso lhe dizer que a resposta para todas as questões é o amor de Jesus Cristo. Leve as pessoas a perguntarem as coisas certas, levem as perguntas ao Evangelho. Mas ter medo de perguntas é afastar pessoas. Tem gente que chega na minha igreja, 90% da minha igreja, ou 95% da minha igreja, é de nível universitário. Então, tem gente que quando vai lá, que descobre que eu tenho um monte de médico, um monte de advogado, um monte de gente lá na igreja, se espanta, porque acha que igreja é um lugar de gente que nunca estudou. Porque é um lugar de gente que não pensa. Mas você tem que aprender, igreja, para que as pessoas venham, para que o jovem venha, ele tem que ter segurança na pergunta dele, e você tem que entender que dúvidas de fé vão aparecer no meio do caminho. Agora, como eu prometi a Kézia que eu ia ser rápido, eu vou juntar 2 em 1, não é um aparelho de som não antigo, mas... E eu quero só fazer uma segunda parte aqui com vocês, e fazer a pergunta: olha, se eles se foram, quem nos conduzirá à próxima geração? Quem nos conduzirá, quem conduzirá a igreja à próxima geração? Deixa eu começar lendo os 2 textos bíblicos que são iguais, idênticos. Joel capítulo 2, verso 28, que diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, e os seus jovens terão visões. Atos 2,17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões, e seus velhos terão sonhos. São 2 textos praticamente idênticos. A semana passada eu estava participando da consulta internacional do Pacto de Lausanne, aqui no Recife, sobre plantação de igrejas, e a gente estava discutindo, um bocado de pastor, sobre como levar o evangelho para a próxima geração. Aí tinha um camarada lá que levantou e disse: eu estou achando estranho o seguinte, somos todos aqui velhos. Quer dizer, ele se achava velho, problema dele, né? Somos todos aqui velhos, mas quem deveria estar sendo consultado? Não deveriam ser os jovens? Veja como é que a coisa funciona. Ele quase que desmonta a consulta internacional com essa pergunta, né? Ele disse: olha, está todo mundo aqui sentado, gente que não está entendendo como o mundo funciona, gente que faz ideia de como o jovem pensa, uma ideia que não é real, gente que não sabe como é que um adolescente pensa, mas está sentado para discutir o futuro da igreja. Aí esse camarada perguntou: a gente não deveria sentar aqui com um bocado de jovem e perguntar como é que a gente vai levar a igreja para a próxima geração? Não deveria ser esse o caminho? E aí uma das pessoas lá me deu um exemplo que eu quero usar hoje com vocês. O exemplo da flecha. E o Salmo 127, versos de 3 a 5 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão de um guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Como é feliz o homem, esse não mora no Brasil, porque pode ter muitos filhos, né? Cuja aljava está cheia dele. Aljava é aquele saquinho pendurado, quem já assistiu ali os Vingadores, né? Tem aquele, como é que chama, aquele gavião arqueiro, né? Que tem uma aljava mágica, porque não acaba as flechas nunca, né? O camarada derruba a nave espacial, derruba tudo, e quanto mais ele puxa, mais flecha sai, as flechas não criam na aljava dele, né? Se você abstrair isso, o negócio parece verdade, né? Mas veja que o Senhor está dizendo que os jovens, os filhos, são preciosos na mão do guerreiro. E eu queria que você pensasse agora numa flecha. Eu ia fazer uma flecha bem grande com cabo de vassoura, mas aí eu desisti no meio do caminho para trazer para cá. Mas eu quero que você imagine, porque é fácil. O que é a ponta da flecha? Aquilo que perfura, aquilo que vai. Eu diria que a ponta da flecha são os jovens. Aquilo que vai à frente são os jovens.
O texto me ensina que eles terão visões. Eles conseguem ver o que está acontecendo. Eles entendem a realidade por experiência. Eu entendo por observação. Eu entendo a realidade da juventude por observação. Mas o meu filho de 14 anos entende a realidade da geração dele por experiência. A minha solução proposta para a geração dele é daquela que eu observo. E por trás da minha observação tem conceitos, preconceitos, dificuldades de entender, coisas que eu não gosto, coisas que eu não aceito, mas ele tem por vivência. Ele tem por vivência. E outra coisa, os jovens têm coragem de ousar, de experimentar o novo. Por isso, eles teriam que ser os consultados do que fazer com o Evangelho para a próxima geração. Eu gosto muito do texto de Juízes, capítulo 6, quando o Senhor chama Gideão. Veja o que ele diz. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito das tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Veja uma coisa interessante. Jovem tem coragem de questionar. Com o passar do tempo, parece que a gente vai ficando religioso e a gente acha que perguntar é pecado. E se fosse um teólogo aqui, Deus está no comando de todas as coisas. Mas como é um jovem, ele vai dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo. A religião que me disseram no passado é que o Senhor tomava conta. E agora os medianitas vieram e baixaram o pau aqui. Eu não estou entendendo. O Senhor não toma conta? O Senhor não tirou a gente do Egito? Foi a história que eu ouvi dos meus pais. Veja, o jovem questiona, o jovem pergunta. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E veja, vai nessa tua força. E aí ele disse: ah, Senhor meu, como é que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa dos meus pais. Ele vai dizer: Senhor, minha família é pobre, eu sou o caçula. Caçula é outro termo nordestino nosso, né? Eu sou o caçula, eu sou o menininho, eu sou o pequenininho lá de casa, sou o mais novo. Mas Deus está dizendo: vá nessa tua força, na força da tua juventude. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como fosses um só homem. E ele disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal do que tu falas comigo. Veja, novamente ousadia. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte com o meu presente e ponha diante de ti, e eu esperarei até que, e ele diz: eu esperarei até que voltes. Então ele vai em casa, prepara uma comida, traz o caldo, traz a carne, traz o pão, coloca lá diante do anjo, e o anjo diz: coloque ali sobre a pedra, bota a comida, derrame o caldo em cima, e com a ponta do cajado o anjo toca, e o fogo do Senhor consome aquilo ali, e aí ele percebe que ele estava na presença de Deus. Então Gideão fez um altar, ele chamou o altar, que o Senhor é a nossa paz. E naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, e lhe deu uma ordem: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste no bosque. Veja o que é que Deus pede. Talvez se Deus tivesse pedido isso a um adulto, a uma pessoa religiosa, dizer: Senhor, é o seguinte, por segurança, eu não queria mexer com Baal. Vai que Baal é de verdade, né? Como diz aquela música, uma vela para Deus, uma vela para o cão, né? Vai que Baal é de verdade, é melhor não mexer. Mas ele pediu a um jovem. E é engraçado, ele ouviu como jovem, e ele fez o que Deus mandou. E outra coisa, diz o texto que ele juntou 10 amigos aqui. Então Gideão tomou 10 amigos entre seus servos e fez como disseram: jovem gosta de andar de bando, de galera. Ele pegou uma galera do poder, vamos lá comigo, cortou o altar, o poste lá de Baal,
cortou a lenha, fez tudo, fez uma fogueira, ofereceu o boi, que o pai era pobre, o boi em holocausto a Deus. Ele teve a visão e ele teve coragem de cumprir. Por isso que na flecha do Senhor, os jovens são a ponta dessa flecha. Jovem não tem medo de experimentar. E qualquer líder, eu queria muito que alguns pastores que eu conheço estivessem aqui nessa noite para entender isso. Jovem não tem medo de experimentar, e a visão é dada aos jovens. Eles entendem essa geração melhor do que qualquer pastor. E se você é um líder mais experimentado, entenda, preste atenção. O jovem é aquele que vai na ponta. A segunda coisa da flecha é o cabo da flecha. E esses são os líderes. São eles que dão força aos jovens. O papel da liderança é apoiar a visão dos jovens. O papel da liderança é dar sustentação aos sonhos dos jovens. E o papel da liderança é tornar possível o sonho dos jovens. Às vezes, infelizmente, nos nossos dias, o papel da liderança é tentar encaixotar o jovem, é tentar empacotar o jovem, é tentar dizer ao jovem que ele está sonhando alto demais, que ele tem que descer para a realidade, é cortar as asas. Mas, se você olhar para o exemplo da flecha, a ponta faz o estrago, mas o cabo da flecha é que dá poder à ponta. A força, quando a flecha é lançada no arco, é aplicada na vareta da flecha. Ela é quem leva. Se você continuar lendo o texto de Juízes, capítulo 6, você vai ver a atitude do pai de Gideão, que eu acho fantástica. Levantando-se de madrugada, pois os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Eles olham e veem que a desgraceira que tinha sido feita. E uns aos outros disseram: quem fez tal coisa? E esquadriando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Jeoás, fez essa coisa. Mas veja o que acontece quando foram falar com o pai dele. Então os homens daquela cidade disseram a Jeoás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava diante dele. Que resposta linda, meu irmão. Porém Jeoás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderás vós por Baal? Quer dizer, vocês vão brigar, defender Baal? Livrar-vos-eis vós, vocês é quem vão salvar o Deus? E veja que coisa, essa frase que ele diz: qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Ele está dizendo: eu estou do lado do meu filho. Eu posso não entender o que ele fez, mas eu estou do lado do meu filho. Qualquer que estendeu a mão será morto. E diz: se Baal é Deus, que ele lute por si mesmo, pois derrubaram seu altar. Veja, e esse homem tinha o altar de Baal. E o filho teve a visão de Deus de que o altar era errado. Mas o pai apoiou a visão do filho. E quem são as penas? Aquelas peninhas, não é enfeite, não sei se você sabe, mas aquela peninha que tem no fim da flecha, não é decoração. A flecha são os experientes na fé. A flecha dá direção àquelas penas. O texto que nós lemos lá no comecinho diz que os velhos terão sonhos. Veja, o papel dos sábios na fé é manter o foco na palavra. É não deixar que a palavra perca o foco. Mas a forma como ela vai ser passada não muda o conteúdo. O papel dos sábios é manter a pureza do evangelho. O papel dos sábios é não atrapalhar os sonhos que Deus deu aos jovens. É não atrapalhar a ação do que vai à frente. Não atrapalhar a ação da ponta.
E nós temos um problema sério quando nós nos esquecemos disso. Quem vai à frente em qualquer igreja, se queremos atingir a próxima geração, são os jovens, são os adolescentes. Eles fazem a leitura por vivência. Eles sabem o que eles estão enfrentando, e cabe a qualquer liderança responsável apoiá-los. Mas só para a gente encerrar, que tipo de cristão pode atrair a próxima geração? Que tipo de cristão, independente de ser jovem ou não? Eu quero lhe dizer algumas características muito interessantes, que batem, engraçado, em todas as listas que a gente procura, elas batem, e às vezes, mesmo as pessoas sabendo dessas características, elas não colocam na prática. A primeira característica que eles colocam seja um cristão disponível, tenha uma agenda aberta. Nós vivemos ocupados, eu não sei se você percebeu, mas parece que você tem tanto tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para perceber que tem um monte de gente indo para o inferno. O cristão que vai impactar a próxima geração é um cristão disponível. É um cristão que você sabe que na agenda dele, Deus e o seu reino é prioridade. O cristão que vai impactar a próxima geração é um cristão relevante. Tem gente que parece vaso de planta na casa de Deus. É só figura decorativa. Tem um dom que não está na lista da Bíblia, mas que parece que está na lista da maioria das igrejas. Sabe falar no dom de plateia? Pronto, na igreja é o dom mais exercido, o dom de plateia. Sabe qual é o problema da plateia? É que a plateia é exigente. Você vai para um cinema e você sai dizendo, o ar-condicionado não estava bom. Esse cinema está com uma limpezinha chulé, né? Fuleirinha, pensa, está fedendo o cinema. Você vai para o cinema e faz, o som desse cinema é péssimo. Ou então vai falar do filme, que filmezinho ruim. É o sermão. Né? E aquele atorzinho ali, está atorzinho fraco. Porque você é plateia. E aí o que é que acontece? Você não tem ação participativa, não faz parte. E uma das coisas mais difíceis, eu quero dizer a você, nos nossos tempos, é a gente aprender que a gente precisa pegar o jovem e o adolescente e levá-lo à igreja, não para assistir eventos da igreja, mas para fazer parte da igreja. Às vezes a nossa preocupação é frequência, e não que essas pessoas estejam fazendo parte da igreja. Eles querem se sentir parte de alguma coisa, eles querem relevância. Frequência não segura, nunca segurou até hoje. Dos meus amigos, quando eu me converti aos 18 anos, vou deixar vocês agora saber a minha idade, faz 30 anos, então vocês sabem que eu tenho 48, eu me converti aos 18, e dos meus amigos daquela época, eu conto nos dedos. Eu já vi reunião de jovens com 800 jovens na minha igreja. E eu posso dizer a vocês que hoje, dos que estão na igreja com as suas famílias, casados e com seus filhos, você conta nos dedos das duas mãos. Porque a igreja não entendeu que ela precisava ser relevante, que esses jovens queriam fazer parte de alguma coisa, não simplesmente assistir a alguma coisa. Seja um cristão relacional. Igreja não é o que acontece dentro do templo, é o que acontece fora. É o que acontece fora. Você quer influenciar adolescentes? O espaço de influência deles é extra-igreja. Mas nós pensamos muitas vezes que o espaço de influenciar um adolescente é trazê-lo para uma reunião da igreja. É fora da igreja. Seja um cristão responsivo, interaja. Um cristão que não se omite. Seja um cristão apaixonado. Um cristão real.
Às vezes a gente passa uma áurea de santidade tão grande, que não é só o jovem que não quer vir à igreja, não, ninguém quer vir. Aquela é uma comunidade de pessoas perfeitas, de pessoas que não erram. Eu me lembro que antigamente, eu tenho meu pastor que me batizou, e foi pastor da minha esposa também, quando ela veio morar no Recife, que a primeira vez que ela ouviu na praia, no chuveirão da casa da praia, que a gente foi visitá-los no período de férias, ela ficou espantada. Aí, até hoje ela conta engraçado, ela diz, eu fiquei espantada porque eu não sabia que pastor tomava banho. Era uma coisa assim tão grande que pastor devia ser alguma coisa etérea. Mas veja, se alguém de dentro da igreja tem uma visão dessa, imagine quem está fora. Ser real. Admitir que nós temos fraquezas. Admitir que dentro da minha igreja tem coisas que precisam ser consertadas. E tem pessoas que, como eu, têm problemas com o pecado. Aliás, eu não sei se você sabe, mas todos nós temos problema com o pecado. Pecado é uma coisa que vai tentar nos envolver até a volta de Jesus Cristo. E as pessoas aí fora precisam saber disso. Nós não somos a comunidade dos perfeitos, nós somos a comunidade dos remidos. É diferente. A comunidade dos perfeitos é uma comunidade que afasta. A comunidade dos remidos é uma comunidade que acolhe, porque não pode apontar o dedo. Porque quem aponta o dedo é quem é reto, quem é justo. Jesus já disse isso na cena da mulher adúltera: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se você luta contra qualquer pecado, você não pode falar mal de ninguém. Mas precisamos dizer às pessoas, isso não me afasta de Deus. O pastor Tim Keller diz que o que nos afasta de Deus não são mais os nossos pecados, porque eles foram lavados por Jesus Cristo. O que nos afasta de Deus são as nossas perfeições. Quando você começa a achar que você é tão perfeito, que Jesus Cristo está quase se tornando desnecessário. E para muitos cristãos parece que falta pouco para Jesus Cristo se tornar desnecessário. Eles pensam ainda que tem acúmulo de graça, que como eles são crentes há 10 anos, eles têm um saldo de 10 anos de graça. Parece loucura. As pessoas esquecem que Jesus disse o seguinte, que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Deixa eu dizer uma novidade para você, porque seu saldo é 0. Se o Senhor não lhe abençoar no dia de amanhã, você está, desculpa a expressão, lascado. Bem nordestino. Você está atolado. Se o Senhor não ajudar você, então não tem por que você olhar para fora e achar que é diferente. Mas isso não diminui, isso me faz ficar apaixonado por Jesus, porque Jesus me ama apesar de todas as coisas. Ser real significa confiar que Deus me ama e confiar que Deus continua tratando comigo. Seja um cristão, e aí eu vou encerrar com isso, cuidado na palavra que eu vou usar agora, não tenha medo, não se arrepie. Seja um cristão inclusivo. Isso não significa pintar a sua igreja de arco-íris, isso não significa distribuir bolsinha para quem quiser rodar, isso não significa, porque tem gente que quando usa a palavra, já fica com medo. Mas o que é uma igreja inclusiva? Vamos usar no termo certo, porque parece que algumas coisas fogem e as pessoas se esquecem. O C.S. Lewis diz que o diabo gosta muito dessa forma, de mudar o significado das palavras, para que a gente mude o significado da coisa. E o exemplo que ele dá é da palavra inglesa gentleman, que no original significa o homem que tem brasão e é dono de terras. Isso era o que significava essa palavra em inglês. Aí ele diz, com o passar dos anos, essa palavra começou a significar uma pessoa educada, um cavalheiro. Aí ele diz, só que uma pessoa educada, um cavalheiro, é uma definição que depende de quem está olhando. Ele diz, logo, é uma palavra que não define mais ninguém. Perdeu o sentido. E algumas palavras do nosso idioma perderam o sentido. O que é ser cristão? Quando foi dito pela primeira vez,
eram pequenos cristos, pessoas que agiam como Cristo e que tinham a missão de Jesus em primeiro lugar na sua vida. O que é ser cristão hoje? Para muita gente é ser gospel. Para muita gente que vive cantando, é vender disco, é ficar famoso. O seu amor e o seu ministério está ligado à autopromoção. Para muito pastor, é ter uma igreja numérica. É ter uma igreja numérica, porque ele acha que a capacidade é dele. Ele esqueceu que um rega, um planta, mas é Deus quem dá o crescimento. Para muita gente é virar pastor de congresso, ficar famoso pregando em todos os lugares. Mas a palavra de Deus me ensina. E agora voltando para o significado da palavra inclusivo. É uma igreja que não tem medo de incluir as pessoas, de incluir pecadores. É uma igreja que se lembra que todos os que estão lá são pecadores. Todos os dias. Não existe ninguém que nasceu na igreja. Todos nós nascemos no mundo, todos nós nascemos debaixo de pecado. Então não existe motivo, mas essa é uma deformação que acontece com a igreja. Da igreja fechar as portas para os que estão fora. Selecionar, determinar quem vai ter acesso ao céu. E nessa hora nós precisamos voltar para a palavra de Deus e descobrir que Jesus nos deu a mesma missão que Deus deu a ele. Nós chamamos de Missio Dei, missão de Deus. Jesus estava na Missio Dei e nós deveremos estar na Missio Dei. Mas a maioria dos cristãos está nas suas missio pessoales. A maioria dos cristãos. E se nós queremos ser relevantes, se nós queremos entender por que eles deixaram a igreja, nós precisamos deixar que os jovens sonhem, ter a coragem de incluir as pessoas que são diferentes de nós, entender que dúvidas sempre vão existir, que nem todo mundo que está na sua frente na igreja, balançando a cabeça, está entendendo ou concordando. Isso é uma grande mentira, é a síndrome da lagartixa. Já viu que eu nunca vi lagartixa fazer? É sempre assim. É o animal mais obediente da face da terra. Você prega às vezes na igreja, está todo mundo. Aí eu fico pensando, Jesus, ele está entendendo mesmo. Mas esse é um problema. Mas essa também é a igreja amada por Jesus. Nunca dependeu da igreja. E sempre dependeu da igreja. Parece uma coisa contrária. Sempre dependeu do poder de Deus. E a igreja sempre foi um instrumento. Se você quer atingir a próxima geração, você precisa entender por que eles se foram, porque os jovens têm deixado a igreja, ter a coragem de fazer os concertos, mas ter a coragem também de seguir os jovens, de entender que Deus dá visão aos jovens, de entender que os nossos jovens, vocês, a maioria são jovens, estão vivendo num mundo que podem ensinar muito mais a seus líderes sobre o que está acontecendo nesse mundo, porque vocês estão vivendo. Vocês que estão começando no mercado de trabalho, vocês que estão, os que são mais jovens, estão na escola ainda, podem ensinar muito, mas que Deus possa não só levantar uma geração capaz de ser a ponta da flecha, mas que Deus faça com a geração que já existe de líderes, de pastores, que sejam sensíveis e apoiem a visão dos jovens, porque senão a igreja se torna anacrônica e está falando e respondendo perguntas que ninguém está fazendo. E nós precisamos responder as perguntas aí fora. As pessoas querem Jesus, elas só não querem uma igreja que não faz influência nenhuma. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar?